Divisão de fração. Como é que a gente faz uma divisão de fração? De novo, eu tenho aqui 2/3, aí eu vou dividir esses 2/3 por 4/5. Pronto, estou fazendo essa divisão de fração. Olha só, muita gente ensina o seguinte. Você vai fazer assim, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Depois 3 vezes 4 você faz que vai ser igual a 12. Tá certo? Tá certo, claro. Professor, tem que simplificar. Ok, não é aula de simplificação de fração. Depois ensino a fazer isso para vocês, tá? Deve até estar nos próximos vídeos aí, a depender do momento que você esteja me ouvindo. Então, só que eu não quero passar dessa forma para vocês. Tá certo, ok? Eu quero dizer que tá certo. Eu quero que você faça o seguinte. Isso é a mesma coisa que 2/3 multiplicado por 5/4. Então, qual que é a sequência? Conserva a primeira fração, essa é a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, você conserva a primeira fração, estou conservando os 2/3 aqui, e agora estou multiplicando pelo inverso. Então, você inverteu uma fração, aqui, se eu tenho um A sobre B, o inverso de A sobre B é B sobre A, ok? Eu quero que você saiba disso. Cuidado que, por exemplo, o oposto de A sobre B, eu vejo muita gente falando isso na prova. Qual que é o oposto de A sobre B? Isso é menos A sobre B. Essa é a diferença, tá? Ok? Então, aí, como que é o processo agora de multiplicação? Tem outro vídeo que está bem gravado aí para vocês, que é você apenas multiplica o de cima com o de cima, que vai ser igual a 10, e o de baixo com o de baixo, que é igual a 12. Aí você me pergunta, poxa, professor, não é mais fácil decorar, fazer esse cruz credo aqui? Não é muito mais simples? Sim, muito mais simples. Então, por que você está me ensinando por esse processo? Olha só, porque muitas vezes pode cair da seguinte forma. Pode cair 2/3 dividido por 4/5. Aí você, eita caramba, aí pode confundir você. Então, para que não venha a confundir, tanto é isso aqui que eu falei, que você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 4/5, então aí você multiplicaria por 5 sobre 4. Então a gente pode fazer isso com diversas frações. Eu vou colocar aqui mais um exemplo aqui para vocês. Olha só, se eu tenho 10/3 multiplicado por 7/5, pronto, você pode sim fazer aquilo que eu já falei. Isso, 10 vezes 5, 50, 3 vezes 7, 21, pode fazer. Mas, para você que está começando agora, principalmente, isso é a mesma coisa que 10/3 vezes 5/7. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser igual a 50 sobre 21 e está resolvido. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Senão, eu vou encerrar minha aula aqui. Sim, tenho sim. Olha só, se eu tivesse aqui, por exemplo, 10/3 dividido por 7, eu vejo muita gente me perguntando isso. Inclusive, eu não coloquei no vídeo de multiplicação e algumas pessoas me perguntaram. Professor, se eu tenho aqui 10/3 dividido por 7, como que eu procedo? É o mesmo processo, só que eu vou colocar de uma corzinha diferente só para vocês entenderem. Todo número natural ou inteiro, ele tem um denominador, ele é uma fração. O que eu quero dizer é o seguinte, ele é uma fração. 7 inteiros é a mesma coisa de 7 dividido por 1. Então, isso é uma fração. Aí eu volto aqui para o meu azulzinho. Então, isso é a mesma coisa que 10/3 multiplicado por quem? Agora eu inverto a segunda. 1 sobre 7. Pronto, isso é a mesma coisa que 10 sobre 21. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda for apenas esse número que eu coloquei aqui, um 7, então o inverso de 7 é um sétimo. O inverso de 8 vai ser um oitavo. O inverso de 151 vai ser 1 sobre 151. Deu para entender? Tranquilo então para vocês aí? Gostaram dessa dica? Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like aí para mim, para que cada vez mais o YouTube alcance mais pessoas, para que venham ter esse conhecimento e todo mundo aqui no Brasil venha ficar sabendo muita matemática. Abraços a todos vocês, bons estudos e bora lá!